Muito bem, Telescópio no ar para você que se liga com a gente através das redes sociais aqui da TV, também através do nosso aplicativo aqui da TV, do canal 8 da NET, ou seja, em várias mídias nós estamos aqui junto com você para poder trazer um programa cada vez melhor. Quem assistiu o programa de ontem e gostou do programa de ontem, falando um pouquinho da história aqui de Itapetininga, foi um programa especial gravado que nós tivemos aí a presença do historiador José Luiz Nogueira, também do seu Roberto Hungria aqui, do Museu da Imagem e do Som, para falar um pouco da história de Itapetininga, trazer muitas curiosidades aqui, foi um programa muito especial. Se você não assistiu ainda, assista, porque foi uma edição histórica aí para lembrar um pouquinho, para falar um pouco da nossa cidade nesses 250 anos. E você que está acompanhando aqui com a gente, o programa de hoje já iniciamos então ao vivo hoje aqui, pode mandar sua pergunta, sua curiosidade para falar a respeito do auxílio emergencial e também a respeito da Previdência, né? Então quem vai conversar com a gente aqui é o Dr. Fabiano Darini. Boa tarde, doutor, seja muito bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Tudo bem, graças a Deus. Muito bem, doutor, primeiro, gostaria que o senhor falasse um pouquinho pra gente aqui, né? A Previdência em si, todas as normas, elas têm mudado muito nos últimos anos, né? São anos aqui onde, de certa forma, os advogados e especialistas em Previdência, eles têm tido que se atualizar muito, né? Hoje, olhando assim, quais são as principais dúvidas das pessoas com respeito à Previdência, doutor? Bom, vamos lá. Em se tratando de direito previdenciário, é uma matéria que ela sofre mudanças constantemente. Então, é necessário que todos aqueles que trabalham com essa área, e até mesmo a população em geral, o trabalhador, ele sempre preste atenção nessas mudanças e estudem a respeito disso, porque interfere no futuro de todos, né? Não só no momento presente, mas no futuro, e muitos que são mais novos acabam não se preocupando com isso, e quando chega na idade perto da aposentadoria, após os 50 anos de idade, é que aí vão encontrar as dificuldades para conseguir comprovar o direito que ele teria no passado. E se tratando de mudanças, a gente tem recentemente, aí, todos nós sabemos, foi a emenda constitucional do ano passado, de novembro de 2019, que trouxe diversas mudanças com relação aos direitos, aos benefícios previdenciários, que são os requisitos necessários para a implementação dos benefícios, né? E historicamente a gente tem mudanças desde 1998, teve a emenda constitucional de 16 de dezembro de 98, e a gente tem uma Constituição que é de 88, né? Então, e as mudanças, a legislação veio depois de 88, teve um período de buraco negro, que a gente chama juridicamente, que foi de 88 a 91, que foi quando veio a Lei 8.213, regulamentando os benefícios previdenciários, e atualmente as mudanças maiores foram nos benefícios, né, que é com relação a novembro do ano passado, aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de contribuição, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, que teve a mudança do direito em si, do valor do benefício, até da terminologia do benefício. Então são mudanças significativas que interferem principalmente no valor do benefício a ser recebido. Pensão por morte, são mudanças bem significativas. Muito bem, né? E acho que isso, vamos dizer assim, cada situação é uma situação, né? É muito importante a pessoa buscar, né, o auxílio, né, de um especialista, buscar também ver junto, né, as instituições aí quais são os seus direitos e tudo. Mas, doutor Fabiano, falando agora a respeito de um assunto assim que aconteceu também nesse ano, né? Uma grande mudança aí que também influenciou diretamente na vida das pessoas, que foi a questão do auxílio emergencial, né? Que nós tivemos, foi algo aí que foi pensado principalmente nesse meio dessa pandemia, para socorrer principalmente as pessoas que não tinha uma renda aí formal e que muitas vezes não foram atingidos por outros programas do governo, tudo. Como que o senhor avalia primeiro assim essa ação, vamos dizer assim, chegou mesmo nas pessoas, o tamanho que ele tomou, né? Acredito que até por parte do governo mesmo era algo até impensável, né? Mas que ajuda hoje a redesenhar um pouco, vamos dizer assim, a distribuição no Brasil, se redesenhar um pouco a configuração da população mesmo. Como que o senhor avalia tudo isso? Bom, com relação ao auxílio emergencial, né, eu entendo que foi necessário, né, é um benefício necessário para aqueles que nesse momento de pandemia ficaram desempregados,
muitos, principalmente os trabalhadores autônomos, né, que não conseguiram exercer a sua atividade, né, a chegar a um ponto desesperador, né? Então, é essencial esse auxílio emergencial. Lógico que o valor de R$ 600 não supre as necessidades básicas das pessoas que precisam desse benefício, e assim, infelizmente o Brasil não estava preparado para uma pandemia nesse patamar. Na realidade o mundo não estava preparado, né? Então, e foi muito difícil, eu entendo, para poder atingir realmente todas as pessoas que necessitam. A gente vê casos de pessoas que não precisavam e acabaram recebendo o benefício, mas é essencial o auxílio emergencial, e eu acredito que pelo menos pode amenizar um pouco a situação, né, difícil que cada brasileiro está enfrentando nesse momento, né, muito difícil. E agora ele foi prorrogado até dezembro através da medida provisória. A gente espera que, né, tudo passe logo e a gente possa ter uma vida normal o quanto antes, né? Muito bem. E, doutor Fabiano, é algo que se falou bastante, né? Não sei se existem ainda esses casos, mas existiam, assim, principalmente no começo, se falou muito de pessoas que ficavam com o seu cadastro em análise, não obtinham uma resposta, né? E que isso foi se prolongando alguns meses, né? Caso, vamos dizer assim, uma pessoa que pediu lá no início da pandemia ainda não teve e tem uma resposta afirmativa, ela receberia, vamos dizer assim, os que já foram, aquilo que ficou sem pagar nesse período, ou receberia daqui para frente até dezembro? Existe alguma definição com respeito a isso? Bom, com relação a isso, o que é importante se a pessoa implementou todos os requisitos para o recebimento do auxílio emergencial, né, que seja maior de 18 anos, não tem emprego formativo, não seja titular de benefício previdenciário ou até mesmo seguro-desemprego e os outros requisitos que a legislação trouxe, e ela implementou esses requisitos, ela se tornou elegível para o recebimento do auxílio emergencial, mesmo que tenha demorado, ela tem direito ao recebimento, tá? Então, mesmo que seja pago de forma atrasada. Então é importante o quê? Que se a pessoa tem os requisitos, a ideia é que isso seja pago, mesmo de forma atrasada, mas se mesmo assim persistir a negativa por parte do ente público referente a isso, essa pessoa esse trabalhador, ele pode ajuizar uma ação para recebimento do auxílio emergencial, como já está ocorrendo, infelizmente, em muitos casos. Muito bem. E quanto você citou aqui pra gente, né? Não sei se dá para chamar exatamente de fraude, mas às vezes pessoas que não estavam elencadas ali, não cumpriram os requisitos, mas por algum problema de cadastro, muitas vezes por alguma outra questão, ela acabou recebendo, acabou utilizando esse dinheiro tudo, né? Essas pessoas, elas podem muitas vezes ter algumas complicações, ter que devolver, vão ser acionadas. Já existe alguma definição a respeito disso? É muito bom a gente separar, porque existem aquelas pessoas realmente fraude, né? Existem pessoas que, por falta de informação, todo mundo está pedindo, acaba fazendo o pedido também, nem presta atenção naquilo. E sim, essas pessoas podem ter complicações, sim, ou pode ter que devolver esses valores, e dependendo da autodeclaração que ela fez, né? Se ela, naquela autodeclaração, ela veio a cometer uma mentira ali, né, que não tem renda, e isso for comprovado, é passível até de processo criminal, né, porque quando você faz uma declaração dizendo que alguma coisa naquele documento, a sua declaração não corresponde com a verdade, aí configura o crime de falsidade ideológica, né, então tem que tomar muito cuidado com relação a isso, e o ideal seria, né, que a pessoa que recebeu indevidamente, ela mesmo devolva o valor, porque existem outras pessoas que estão precisando, e muitas das vezes por erro no cadastro. Até teve um caso de uma senhora uma vez, que ela constava ainda ela constava no cartório eleitoral como sendo eleita como vereadora, e por isso foi negado, e na verdade
ela foi apenas candidata e não foi eleita, então era apenas um erro de cruzamento do cadastro, entendeu? Não, muito bem. E, doutor, falando também a respeito aqui, você chegou a citar para a gente aqui, né, a questão da declaração depois do imposto de renda, né? Ou seja, ano que vem nós teremos, talvez, acho que uma grande dúvida aí para as pessoas, né, de como, de certa forma, colocar essa questão do auxílio, vai ter um campo especial lá para isso, pessoas que receberam possivelmente vão ser isentas da declaração. Como que se avalia isso? É possível, vamos dizer assim, uma pessoa que teve mais renda depois durante o ano, tudo, acabar declarando? Vai ter um campo especial? Como que está sendo pensado isso, doutor? O que acontece? Com relação à declaração do imposto de renda, a legislação ela trouxe a seguinte regra. Quando o trabalhador, no ano de 2020, obteve rendimentos superiores à primeira faixa de isenção da tabela de imposto de renda, que hoje é R$ 1.903,98, vamos partir do princípio que ele, durante o período do auxílio emergencial, ele realmente fazia jus, porque estava desempregado, mas depois ele recebeu 4 parcelas, conseguiu um emprego e passou a receber um valor superior à da tabela. Ele vai ter que fazer a declaração do imposto de renda e traz que ele vai ter que declarar o recebimento do auxílio emergencial e esse auxílio emergencial vai entrar no cálculo, sim, para apurar o rendimento total do ano para poder fazer o ajuste anual em 2021. Com relação a ter na declaração, eu acredito que sim, que a Receita Federal vai colocar algum campo, se não colocar específico, mesmo assim, por ter essa obrigação legal, ele vai ter que declarar, sim, que recebeu o auxílio emergencial. Muito bem. E algo também que às vezes despertou algumas dúvidas, doutor. Queria saber se já tem algo estabelecido quanto a isso, se era só boato, né? Mas que algumas pessoas colocavam que não, que isso depois ele seria cobrado de alguma maneira dessas pessoas, a partir do momento onde elas conseguissem um emprego formal, tudo, haveria, vamos dizer assim, alguma necessidade dela repor esse dinheiro depois, tudo isso vai acontecer? Existe algum caso específico onde isso vai acontecer ou não tem nada previsto ainda? Não, porque na realidade, na legislação não traz nada referente a isso que a pessoa teria que pagar, não. E inclusive, não porque na verdade é um benefício é um auxílio que foi concedido naquele momento e não um empréstimo. Então, é bom a gente entender, é um benefício chamado auxílio emergencial que foi concedido. E para deixar bem claro, quando eu falei no imposto de renda ali, eu falei declarar. Declarar não quer dizer que ele vai ter que pagar, então são coisas diferentes. Você declara e dependendo dos seus rendimentos no ano, se você ficar na faixa de isenção, você não vai pagar nada. Mas, e dependendo do seu rendimento de outro lugar, você não vai precisar nem declarar o auxílio emergencial. Então depende de cada caso específico no momento de fazer a declaração de imposto de renda. Se a pessoa passou o ano inteiro e só recebeu auxílio emergencial, ela não tem por que declarar porque ela está na faixa de isenção e é R$600 só. É só para aqueles que contribuíram acima da faixa de isenção, entendeu? Muito bem. E falando também aqui, doutor, algo, né, o dispositivo que foi criado, utilizado pelo governo federal e tem sido utilizado, né, são as contas digitais da Caixa Econômica Federal, né? Essas contas foram abertas no nome das pessoas, ou seja, só pela autodeclaração, tudo, essas contas já eram abertas de forma automática, a pessoa não precisou ir lá, assinar, fazer nada. E o encerramento dessas contas após o fim do auxílio, eles também serão de forma automática, essa conta sempre vai ficar lá disponível para as pessoas, poderão continuar utilizando. Já existe alguma normativa a respeito disso? Existe sim. Na realidade, com relação a essas contas, a ideia é que ela seja encerrada automaticamente após o recebimento e caso ela queira transformar essa conta numa conta salário, numa conta poupança definitiva ou qualquer outra conta, ela pode, junto à instituição financeira, fazer o pedido, entendeu? Então, nada impede para que para que seja uma conta no sentido que a pessoa queira. Mas isso depende de expressa que o trabalhador vá até a instituição financeira e expresse
essa situação para que seja feito assim, entendeu? Então, até com a mudança que teve, foi aumentado para 3 transferências, antes era uma só. Então, eu acho que foi feito até um bom trabalho nesse sentido, pensando em algumas situações, né? Muito bem, né? Então nós vemos mesmo que foi algo que despertou bastante dúvidas, mas que no fim aí essas dúvidas elas foram sendo dirimidas, foram sendo entendido todo o processo, né? Porque não é algo nem um pouco simples, né? Se pensar num auxílio desse tamanho, numa situação também tão difícil como nós estamos passando aqui, né? E já existe assim, o senhor colocou aqui pra gente, né? Que seria até dezembro, né? No caso, vamos dizer assim, do pior dos casos, assim, de se continuar ainda um decreto de pandemia, de uma situação, às vezes até nós vemos aí na Europa, né, a situação piorando, tudo, né, possivelmente isso possa ser estendido ainda até enquanto for necessário, né, doutor? Sim, isso pode, na realidade, até dezembro, agora setembro, outubro, novembro, dezembro, é R$300 só, né, a medida provisória, e desde que seja, vamos pensar assim, continue essa situação que está, né, de pandemia, de fechamento de alguns estabelecimentos, o governo pode sim prorrogar por um período maior aí, né? Tomara que não, que a gente consiga, que a economia consiga voltar ao normal e isso não aconteça, né? É o que a gente espera, se Deus quiser. Muito bem, doutor. E gostaria só de trazer mais uma pergunta aqui para o senhor, a respeito, vamos dizer assim, de quem tiver dúvida a respeito do auxílio emergencial, mas também com respeito à própria questão da aposentadoria mesmo, da previdência, tudo. Né? Essa pessoa, vamos dizer assim, existem meios, vamos dizer assim, públicos dessa pessoa e está tirando essas dúvidas, ou seria exatamente com um especialista, com um advogado? Como que seria a melhor maneira dessa pessoa ela conseguir entender qual que é a sua situação, qual a melhor decisão a se tomar nesse momento? Então, hoje, atualmente, o que acontece? Atualmente a gente tem a internet, né, o site do INSS e da Caixa Econômica Federal. Acho que o mais, vamos pensar assim, prudente nesse momento é que todos procurem tirar as suas dúvidas através de entes públicos, ali onde estão as informações, os direitos que a pessoa tem, até porque existe hoje essa restrição do atendimento presencial no INSS, até mesmo no banco. Então, acho que é procurar aquela pessoa que não tem tanto a habilidade da internet, tentar conversar com uma pessoa mais nova para que tire as dúvidas ali. E, lógico, e sempre é importante, em se tratando principalmente de benefícios previdenciários, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, auxílio-doença, o trabalhador ele ir buscar um profissional de confiança, um profissional que esteja na área há anos, que estude, e para que muitas das vezes ele consiga o benefício previdenciário de forma correta, principalmente após essa mudança que teve na nossa legislação do ano passado, uma mudança bem drástica, bem dolorida para os trabalhadores, porque praticamente a aposentadoria por tempo de contribuição ela passou a não existir mais, existem apenas regras de transição para aqueles que já estavam no sistema do INSS. Então, é muito importante, sim, o olhar, a análise de um profissional habilitado, porque existem situações, por exemplo, de averbação de tempo de serviço, pessoas que trabalharam na lavoura, pessoas que trabalharam em uma empresa sem registro em carteira. Existem situações na nossa legislação, no artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8.213, que é possível se averbar esse tempo sem registro, é possível tempo especial, tempo insalubre, pessoa que trabalhou exposto a agentes nocivos à saúde. Essa contagem desse tempo é diferenciada, até a data da emenda é com 25 anos de atividade especial. Eu tenho casos no meu escritório de um cliente que entrou numa empresa aqui em Itapetinga com 14 anos e
com 25 anos dentro da empresa, exposto a ruídos acima de 90 decibéis, ele aposentou com menos de 40 anos. Então, assim, isso na legislação antiga. Na nova, existe ainda a aposentadoria especial, mas a regra mudou, é 86 pontos, a soma da idade com o tempo de serviço, o cálculo mudou. Então, assim, mudaram-se muitas coisas com relação principalmente aos cálculos do valor da aposentadoria. Então, é importante o quê? O trabalhador ter ciência disso e fazer cálculo. A partir de agora, passou a ser muito técnico, muito precisa-se você analisar cada caso. Eu tive um caso de um cliente que ele tinha 23 anos de registro em carteira até a data da emenda, mas ele tinha 2 anos que ele trabalhou numa funilaria sem registro e ele era até menor de idade, e através de um boletim de ocorrência da época que o patrão dele pediu para ele levar, é um cliente de Sorocaba até, para ele levar o carro até um cliente da funilaria, a gente conseguiu averbar esse período que ele trabalhou sem registro e atingiu os 25 anos até a data da emenda. Então, é muito importante essa análise personalizada de cada caso para que a pessoa, pelo menos, consiga pleitear o melhor benefício previdenciário. Muito bem, doutor Fabiano, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Eu acho que é sempre bom trazer aqui para o pessoal mais informação, tirar algumas dúvidas de tudo isso, né? Se eu tiver mais alguma informação para quiser trazer aqui para a gente, mas desde já fica muito obrigado aqui da TVI pela sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Vocês são sempre muito educados com a gente, nos ajudam aqui até na parte da tecnologia. E a mensagem que a gente deixa, né, a informação que a gente pode levar para os nossos telespectadores e as pessoas que estão ouvindo, é que eu acho que é um momento difícil que a gente está passando, mas eu acho que todos nós sairemos mais fortes, mais fortalecidos, porque a gente sabe que quando tem a dificuldade, ela gera criatividade, né? Então, e a criatividade, todos foram muito criativos para poder passar por esse momento, e a criatividade gera resultado. Então, acho que o importante nesse momento é a gente pensar nisso, que sempre a dificuldade vai gerar uma criatividade do ser humano, e o ser humano vai gerar resultado, e a gente viu muitos casos nesse sentido. Então, a informação que a mensagem é essa, e a informação é o que? Procure os seus direitos, estude, veja, analise o seu caso com carinho, porque muitas das vezes você tem direito até ao auxílio emergencial, são muitas regras específicas ali. Não ficar apenas no que o amigo falou, o outro falou. Não, estude, veja a internet, procure um profissional, principalmente em se tratando de INSS hoje em termos de aposentadoria, porque os cálculos mudaram totalmente em termos de benefícios previdenciários. A gente tem aí a aposentadoria por tempo de contribuição, que antes excluía os 20% menores salários, hoje não exclui. Então tem casos que vai ser mais vantajoso o benefício até a data da emenda, vão existir casos que é posterior à data da emenda. Então acho que é a mensagem que a gente deixa, que as pessoas procurem o conhecimento, porque o conhecimento é o que pode salvar todos nós aí de qualquer situação. Tá certo, muito obrigado, doutor Fabiano. Conversou com a gente aqui então, doutor Fabiano Darini, ele que é advogado aqui na cidade de Itapetininga, especialista no direito previdenciário.